Olá, olá, aqui é a Lua Valente, você está no pré-treinamento do Coven e hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais a respeito da estrutura e de como que funciona no dia a dia mesmo, do que é esperado de vocês para ver se vocês realmente querem continuar, prosseguir nesse treinamento, porque afinal de contas, se não é uma estrutura que vocês curtem, então não valeria a pena para vocês continuarem e vocês fiquem livres para procurar uma estrutura que talvez seja melhor para vocês. Primeiramente, a gente começa pela mão esquerda. Então, vamos fazer uma diferenciação entre mão esquerda e mão direita. A mão esquerda para nós representa a individualidade. A mão esquerda para nós representa sermos capazes de lidar com as nossas vidas, com os nossos propósitos, com os nossos problemas. Então, assim, é quando a gente constrói ao menos um mínimo para que a gente tenha uma estrutura, porque afinal de contas, se você tem muitos e muitos problemas, você não tem como se dedicar a nada, porque você está sempre correndo atrás do prejuízo. Então, este momento da mão esquerda, ele é o momento que você tem para se ocupar em organizar a sua vida, em se disciplinar, em colocar toda a sua atenção em si mesmo, naquilo que você precisa de maior atenção. Cada um de nós vai se focar em alguma coisa, ou nas suas finanças, ou nas suas amizades, no seu social, que talvez esteja defasado, ou na questão da sua educação, na questão da sua carreira, na questão da sua família, na questão da sua saúde. Então, nós temos, cada um de nós, uma parte da vida que precisa de maior atenção. E essa mão esquerda é justamente para que você dê toda a atenção para essa questão. Então, não tem ninguém nessa vida que queira que você seja mais bem-sucedido do que eu. Eu quero ver sucesso na sua vida, eu quero ver as coisas funcionando na sua vida. Eu quero que você me traga o seu problema e me traga a solução logo em seguida. Então, o problema vem e você tem maneiras, você tem ferramentas para que você resolva esse problema. Então, qual que é o propósito maior do Coven, especialmente desse momento? Se você tem um problema, vamos supor que seu problema seja de ordem social. Você é uma pessoa solitária na sua vida e você precisa fazer mais conexões, mais amizades, abrir as portas nesse ramo da sua vida. Então, você traz o seu problema e você traz uma solução e nós todos podemos fazer um ritual para aquilo. Então, todo domingo é uma grande oportunidade da gente fazer um brainstorm, da gente pensar em como realmente podemos usar as ferramentas, todas elas, quaisquer que sejam essas ferramentas, para o nosso próprio benefício e canalizar os poderes do nosso Coven e das ferramentas que trazemos aqui para o nosso benefício. Então, é a sua responsabilidade, primeiro, reconhecer o problema, porque tem pessoas que têm problemas e não reconhecem, tá? Por exemplo, tem pessoas que têm problemas, talvez, com a ordem do álcool, a ordem das drogas, mas não reconhece esse excesso e não reconhece que todos os outros problemas vêm deste primeiro problema, que se fosse tratado na raiz, os outros problemas não apareceriam. Isso é um exemplo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a sua primeira responsabilidade é reconhecer o problema. Não é a minha responsabilidade falar para você, olha, você tem um problema desta ordem, veja isso aí. Isso é você que tem que reconhecer. Segundo, é a sua responsabilidade trazer o problema para cá e depois trazer uma possível solução ou pedir uma possível ferramenta, porque vai que aqui tem alguém que já passou pela mesma questão que você está passando e que pode ter algum ritual para ajudar nessa questão. Então, como que a gente divide isso para que
todos tenham chance, para que todos possam trazer as suas questões, para que todos possam trabalhar da melhor forma possível. Primeiro, nós pegamos o calendário de 12 meses, nós dividimos esse calendário de 12 meses entre nós. Então veja bem que mesmo você sendo da mão esquerda, você vai ter sim responsabilidades, porque aqui a gente divide as nossas responsabilidades para não pesar para ninguém. Então, vamos supor que você tenha ficado com o mês de novembro. Como somos muitas pessoas, às vezes, mais de uma pessoa vai ficar responsável pelo mês de novembro. Então, você olha o que nós celebramos no mês de novembro. Celebramos a ancestralidade, celebramos o Dia dos Mortos, Então, cada coisinha você vai olhar no calendário, nosso calendário lá, o que é o mês de novembro, o que ele representa pra gente. E você, com as outras pessoas responsáveis pelos meses de novembro, vão trazer os rituais principais. Agora, vamos supor que alguém aqui esteja com esse problema de fazer amizades. Então, essa pessoa vai chegar para os mestres de novembro, para os mestres do templo de novembro, e vai falar: estou com esse problema, ou vai jogar na roda. E outras pessoas que queiram ajudar ou que saibam algum ritual, que saibam que já passaram por isso, que já fizeram algum ritual ou que estão mais próximos da Amis, né, da servidora, vão trazer alguma coisa. Então, em algum momento, num domingo, nós vamos fazer um ritual para resolver a sua questão, o seu problema. Cada pessoa, independentemente de ser responsável pelo mês ou não, cada pessoa, independentemente de ser mestre do templo ou não, cada pessoa, independentemente de estar na mão esquerda ou não, pode vir, pode pegar a frente e falar: eu gostaria de trazer este ritual aqui, ou eu preciso de um ritual para isto, e nós todos vamos tentar ao máximo resolver esse problema de maneira eficaz, rápida e segura, transmutando toda a energia, deixando a energia passar por todos nós e multiplicando a probabilidade, sempre a gente pensa nisso, multiplicar a probabilidade de termos maior sucesso, ok? Então, mesmo que na mão esquerda o seu foco é em você, é em si mesmo, em resolver os seus problemas, você vai ter oportunidade, não apenas oportunidade, mas nós pedimos que você tenha também a responsabilidade de ser mestre do templo. Então, o que significa ser mestre do templo? Por isso que a gente, apesar de termos uma hierarquia, nós somos muito mais horizontais do que muitos templos por aí, muitos daqueles que se dizem horizontais, mas não são. Ser mestre do templo significa que no seu dia, no seu mês, você é a grande responsável, o grande responsável pelos rituais que estão ocorrendo, pela organização do que está ocorrendo, por trazer as ferramentas, por abrir e fechar o templo, por abrir e fechar com banimento. Então, desde o início, não importa o seu grau, não importa quem você é, qual que é o seu foco, o seu enfoque, você vai ter oportunidade e responsabilidade, pedimos que tenha, de ser mestre do templo. Por quê? Porque cada um de nós veio de um caminho, mesmo que esse caminho seja cristão. Não importa o caminho que você veio, mesmo que seja ateu, inclusive. Não importa o caminho que você veio. Você com certeza vai ter alguma ferramenta, alguma palavra, alguma meditação, algum ritual, alguma coisa em você que é seu, que veio dos seus guias, que veio da sua ancestralidade, que veio do seu caminho, que é especial seu, que é característica sua e que só você pode trazer e beneficiar. Então veja que aqui não é, eu não sou, apesar de agora ser ministra, mas eu não tenho essa característica de ser pastora. Agora eu tô falando mais porque tô apresentando o Coven, porque é um pré-treinamento, e durante o pré-treinamento e treinamento vou falar mais. Mas o ideal
é que eu fale menos e que vocês tragam mais e que participem cada vez mais e que a gente some essas ferramentas, visões de mundo. Por quê? O que a gente quer com a magia do caos? É acelerar a nossa espiritualidade, acelerar os nossos pontos de vista, acelerar a nossa evolução espiritual. Porque quanto mais abertos somos aos diferentes pontos de vista e podemos enxergar de diferentes pontos de vista, sem sermos engessados no que a gente acha que é a verdade, sem termos uma verdade universal, sem querermos impor essa verdade universal, nós nos tornamos como água, a adaptabilidade. E é o livro que eu estava lendo ontem, inclusive, que é o jogo da vida e como jogá-lo. E fala exatamente, e tem uma parte que fala exatamente sobre ser adaptável como água, maleável como água. Quando você tem essa adaptabilidade, você cabe em qualquer recipiente, você tem a capacidade de transformar qualquer ferramenta em algo positivo para você. Você abre a sua mente. E quando a gente abre a nossa mente, quanto mais aberta é a nossa mente, mais rápido nós podemos evoluir. Nós não vamos precisar de tantas encarnações, nós não vamos precisar de tantas passagens difíceis na nossa vida, porque nós aprendemos com o erro alheio, nós aprendemos com o que acontece na vida alheia, então a gente não precisa levar a mesma paulada, porque a gente tem capacidade de observar, deduzir e fazer escolhas melhores para nós. Porque nós somos abertos às ferramentas, nós não somos aquelas pessoas engessadas, preconceituosas. Pessoas preconceituosas, muitas vezes elas acabam levando paulada e paulada e paulada da vida. Porque a vida quer deixar a gente mais maleável. Só que se a gente resiste, se há muita resistência, mais difícil é a vida. Por isso que os monges falam muito sobre ter não resistência. E nessa parte do livro, inclusive, fala até sobre uma passagem de Jesus. Sim, essa parte é bem cristã. Aliás, esse livro é bem cristão, na verdade. Fala sobre Jesus falando sobre não resistir ao mal, sobre não ter resistência. E o que quer dizer a isso é exatamente isso: a capacidade de adaptar. Quanto mais nós temos essa capacidade, a Teu pode falar isso para nós, mas nós conseguimos desbrochar. Mais a nossa espiritualidade desabrocha, mais a vida se torna facilmente. Então, eu gosto mais fácil. Então, nós temos, sempre pensando na estrela do caos, sempre pensando no número 8. O nosso número completo é o número 108, que é o número do rosário do caos, é o número de quantas vezes, muitas vezes, a gente faz orações, é o número da perfeição, é o número da espiritualidade e muitas outras vertentes vão usar esse número, inclusive no budismo, etc. Só que o número mais simples é o número 8, que é o número das pontas da estrela do caos, que é o número que representa o infinito, o número que representa a perfeição, a prosperidade, também é o número da ronda, é o número total do nosso sistema aqui, sempre pensando no número 8. Portanto, nós temos 8 graus. E nós temos 4 graus na mão esquerda e 4 graus na mão direita, correto? E aí nós vamos subindo de graus de acordo com o que nós vamos passando na vida. E agora, com essa questão de darmos cada vez mais liberdade, sempre para subir de grau, você vem e você fala sobre uma meta que você quer estabelecer na sua vida e você comprova pelos seus diários, pelas suas práticas, que você cumpriu essa meta. Então, lembrando que essas 4 primeiro grandes metas são para você, não precisa ter nada a ver com o Coven. A sua parte do Coven é ser responsável por um mês
ser responsável por trazer os seus problemas e resolvê-los da melhor maneira possível, achar essas ferramentas ou pedir pelas ferramentas. Então, para preparar vocês para isso, a gente tem, portanto, o nosso treinamento. Eu só quero deixar bem claro como que é a estrutura do Coven para que vocês entendam que não é uma estrutura passiva, não é uma estrutura de receber sermão na igreja, não é uma estrutura de que, ai, vou ficar sentado ouvindo e meus problemas serão resolvidos. É uma estrutura ativa, uma estrutura que desde o início, não importa o seu grau, nós consideramos o seu conhecimento, nós consideramos a sua sabedoria, nós consideramos você, nós entendemos que você é importante. Portanto, a questão dos graus é uma questão de formalidade, a questão dos graus é uma questão para ajudar na organização. E lembrando que quanto maior o seu grau, quando você passa para a mão direita, aí que você tem mais responsabilidade. Então, é uma questão não só ai, nossa, eu sou do grau, sabe, do maior grau. Não, é uma questão de você uh, ter mais responsabilidade ainda, porque muita gente quer ser do maior grau, mas não entende como é difícil lidar com as questões do Coven, com você sabe, as pessoas mudam de opinião, coisas acontecem, a vida acontece, muitas vezes a gente tem que resolver essas questões, resolver problemas, às vezes resolver ataques externos que acontecem também. Então, essa responsabilidade de manter o Coven, digamos assim, coeso, funcionando, etc., primeiro você precisa ter minimamente, tá, a sua vida resolvida. Eu vou abrir aqui o nosso livro só para mostrar direitinho, mas enquanto eu estou abrindo, pode falar, Natália. Peraí, deixa eu tirar meu pin aqui. Pode falar. Então, Lua, quando você abriu as seleções para a primeira turma do Coven, eu lembro que eu participei. Só que aí, por eu estar numa fase que hoje eu reconheço que eu ainda era muito imatura e também eu não estava conseguindo dar conta de tanta responsabilidade naquele momento, eu optei por sair, né? Sim. Aí agora, né, voltei, tudo mais, estou participando do treinamento. Eu lembro que você pedia para a gente fazer diário dos sonhos e compartilhar com você os sonhos que a gente havia tido durante a semana. Você ainda vai, querer que a gente faça isso? Já vou parar, já vou falar sobre o diário, tá? Mas primeiro eu só quero focar nessa questão da estrutura do Coven. Aí depois a gente entra na questão do diário. Só para mostrar para vocês a estrutura. Então, aqui como sempre, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso. Ah, ok. Aqui como sempre, nós temos a nossa estrela do caos, que é a base de tudo o que nós fazemos na nossa vida. Por isso o número 8, etc. É o grande símbolo da magia do caos, certo? E isso, a estrela do caos, ela vem desde Nona, desde a Suméria. Ela está na Rosa dos Ventos. Ela é o que dá direcionamento norte, sul, leste, oeste e tudo mais. Então, ela está em todos esses lugares. E você vê também os 8 caminhos no budismo. Então, o número 8 ele é forte para nossa espiritualidade, não só aqui, mas em vários lugares. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos os graus menores e os graus maiores. E nós começamos no grau oitavo de neófito. Então, após vocês serem iniciados, vocês estarão nesse grau de neófito. Lembrando que, mesmo estando no grau de neófito, pedimos que vocês escolham um mês. Pode ser o mês de aniversário de vocês, tá? A gente vai dividir certinho, não importa. Para serem mestre do templo, tá? Então não importa, todo mundo pode ser mestre do templo. A única diferença é o foco. O foco do grau menor é em você e na sua vida. E o foco do grau maior é no todo, em nós aqui, na comunhão nós.
Então, nós temos o neófito, nós temos a baronesa, nós temos o conde, a condessa, o marquês, marquesa, a duquesa, depois o mestre, depois o alquimista e depois o iluminado, tá? Geralmente, o grau de iluminato é para 3 pessoas, então depois vou discutir com vocês em relação a isso, mas os graus, o treinamento para os graus maiores é um treinamento mais difícil, muito mais puxado do que o treinamento que vocês vão passar. Sobre o treinamento que vocês vão passar, o que é pedido de vocês, caso vocês. Aí, Lua, curti essa estrutura, curti o Coven, curti. Eu realmente quero continuar. Eu estou ciente da estrutura, eu estou ciente que você espere que eu participe. Eu estou ciente que eu vou ser mestre do templo desde o início. Eu estou ciente que eu vou trazer as minhas ferramentas e vou pedir por ferramentas quando eu precisar. Então, eu vou prosseguir. Como que é esse treinamento? Sim, a questão do diário é primordial para que a gente acompanhe isso. E os sonhos, eu não estou pedindo todos os sonhos de vocês, só aqueles que é referente, só aqueles que são, perdão, referentes à sua caminhada mágica. Ou seja, quando você sentir que tem um símbolo ali que tem a ver com seus guias, que tem a ver com o Coven. Às vezes você pode sonhar comigo ou com alguém do Coven. Então, esses são os sonhos relevantes para nós. Então é importante todo dia que você, ao acordar, você comente o seu sonho, que você coloque no seu diário do sonho. Lu, eu sonhei com algo, mas eu não estou afim de falar sobre isso que eu sonhei, é pessoal. Então só coloca ali, não sonhei com nada ou sonhei com algo pessoal, que a gente vai entender que não é relevante para o Coven. Nós queremos nos focar no que é relevante para nós. Será que a sua espiritualidade tem alguma mensagem para nós, para o Coven? É isso que a gente quer saber. E a gente vai pedir também que você tenha um diário sobre quais são as suas práticas. O que você anda fazendo? Será que você tem praticado tudo? Então, logo após fazer as suas práticas, nós vamos pedir que você preencha o seu diário e que você envie para nós toda segunda-feira. Então, o diário é onde muitas pessoas acabam se perdendo, esquecem de enviar o diário, deixam para. Ai, quer saber? Hoje eu não vou escrever no diário, vou escrever só na segunda-feira. E aí, né, fica difícil, fica complicado sem enviar os diários, que é a única coisa que a gente realmente pede que vocês façam, além de fazer, obviamente, a prática em si. Aí fica muito difícil a gente lidar com vocês, porque como que nós vamos saber? Como que nós vamos saber o que vocês têm praticado? Através daquilo que vocês falam pra gente, tá? Então, olha só, aqui tá a estrutura do diário. Então, você vai registrar qual que é o seu humor, como é que você tá se sentindo, que isso é importante. A temperatura do ambiente, a fase da lua, signo que a lua está. Qual foi o banimento que você fez? O nome do banimento e o horário do banimento. Segundo o banimento. A lua, eu inventei um banimento. Então, bota qual banimento você inventou e coloque quando. Qual foi o exercício do Liber MMM que você fez? O horário, o tempo. Como que você se sentiu durante esse exercício? Houve alguma dificuldade, alguma superação? Porque nós queremos saber, nós queremos medir exatamente. Não é a perfeição, que ninguém é perfeito. Mas é a superação, a evolução da sua prática. É isso que a gente quer saber. E o que a gente quer mais ainda é consistência. Você ter consistência. Fazer todos os dias, em vez de ser perfeito, fazer todos os dias. E no diário dos sonhos, você vai identificar qual que é a qualidade do seu sono, porque a gente quer que você durma bem, a gente quer que você esteja relaxado. Quanto mais relaxado, melhor é, certo? Como que você se sentiu ao acordar? Você teve um sonho? Você teve um pesadelo? Quais são as palavras-chave e os símbolos?
Então a gente quer saber das conexões com o Coven. Alô, posso escrever mesmo que não tenha conexão com o Coven? Pode. Se for relevante para sua prática, pode e deve. E além disso, o autocuidado semanal. Qual que foi o seu cuidado semanal? E aí você pode também adicionar os extras, a leitura do dia, os estudos do dia, os rituais do dia, porque isso pode interferir, outras práticas e se houve ou não uso de substâncias, porque pode interferir também. Tá bom? Então aqui estão as atividades mágicas e de autocuidado que serão colocadas no diário. Primeiro a gente começa com o Liber MMM, depois Metamorfose, que na verdade é parte do Liber MMM, o Caos Quadragésima, mas isso é só lá pro meio do ano, Caos Quadragésimo. Você coloca o protocolo de proteção de segurança, então suas formas de banimento, higiene do sono, limpeza, selamento e escudo, os sonhos e a sua autodeificação, tá? Então, no livro Vida já tá tudo mastigado do que deve ser feito a cada mês, e aí você só registra no seu diário de acordo com o que foi feito aquele mês, aquela semana que você vai colocar, vai enviar para a pessoa escolhida, a pessoa que vai analisar seu diário toda segunda-feira. Como que pode enviar? À mão? Não, por favor, nós não pedimos à mão, nós pedimos PDFs. Envia pelo formato PDF. Então você pode fazer no Word, no Canvas, pode pegar um aplicativo como o Dailyo ou qualquer outro aplicativo e depois exporta as atividades da semana e envia para a pessoa que está analisando. Então, o que a gente quer não é ficar observando a sua vida, é observar as suas práticas mágicas. Obviamente que se algo ocorre na sua vida, isso vai afetar a qualidade das suas práticas mágicas, certo? Mas o que a gente tem interesse é justamente nas práticas mágicas. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, pode colocar a mão pro alto. Quem que estava com dúvida? Pode falar, Natália. Ô Lua, onde é que a gente acha o livro Vida? Assim, de forma autorizada, porque eu já entrei numa biblioteca aleatória do Telegram e eu achei. Acho que Eu acho foi que o fui Vida eu e o que postei. Tecnomago e o Liberfem. Acho que fui eu que postei. Eu vou colocar para vocês de novo, sem problema. Esse livro é gratuito para quem tá fazendo treinamento. Eu vou botar no grupo, sem problema algum. Ah, Lua, vai haver alguma reunião para discutir leitura dos livros, tirar dúvidas? Sim, a gente já estava fazendo isso no nosso Coven, a gente pode fazer uma vez por mês, a gente pode pegar só para discutir livros, tá? Sem problema algum. Inclusive, o que eu vou fazer vai ser, eu não vou parar, só para falar para vocês, não vou parar essas reuniões, vai continuar, as reuniões vão continuar todos os domingos, só que eu vou começar a ensinar metafísica. Então, vocês podem entrar para aprender metafísica e depois, para aprender no dia, só vir no dia, mas no meu canal vai estar disponível para quem assinar a partir da metafísica, mas vocês vão ter direito ao vivo para aprender, é só vir aqui. Todo domingo vamos continuar aprendendo metafísica. Eu vou ensinar tudo que eu aprendi na universidade. Ok.
Perfeito. Mais alguma pergunta? Vinícius, pode falar. Olá, me ouve? Ouço sim, pode Então, falar. a parte de membros do YouTube, seria interessante no decorrer do treinamento participar também como membro é, do YouTube. Com certeza, tá? Quem quiser fazer parte especificamente desse membro, vai se chamar Metafísico, pode fazer, porque eu vou deixar todas as questões Ok, lá. Agora sim, pode falar. qual seria os valores, a parte do membro, né? Eu percebo que tem vários valores. Qual seria interessante a gente participar para ter o conteúdo mais abrangente possível? Tá, deixa eu ver aqui. Tem alguém aqui que sabe me falar em português? Porque o meu tá em inglês. O mais acessível, o plano mais acessível do YouTube tá, se eu não me engano, 14,90. E o mais caro, eu acho que tá 1.299. Tá bom. E o Clube Então, das deixa eu. Vilãs, se eu não me engano, é 140. Tá, aqui É tá o. 14,99, se eu não me engano. O do plano Aqui, básico. Uhum. aqui tá os valores em australiano. O mais assim abrangente seria se tornar cliente mesmo, né? Porque aí o cliente ele ganha duas consultas personalizadas. Aliás, eu tenho que colocar um limite, porque eu não posso ter muito, senão, senão já viu, né? Então ele tem um ritual personalizado por mês. Ah, mas eu não tô afim de ritual personalizado, eu quero só a masterclass, né? Então a masterclass seria porque o metafísico vai estar aqui, ó, vai estar 79 alguma coisa. Então a masterclass seria o mais abrangente porque inclui a Honda, o Coven da Honda, inclui todas as alianças, elas estão bem aqui na masterclass do caos. Então inclui o Clube das Vilãs, mais a Honda, mais as alianças, etc. Esse vai ser o valor mais para quem quer conteúdo mesmo. Agora, quem precisa de uma questão de uma consultoria particular, aí seria o cliente diamante, tá? O metafísico eu vou incluir, vai estar aqui por 79. Alguma coisa nesse. Aí depende do quanto que você pode arcar. Obrigada a você. A maior parte para quem é iniciado é gratuita, né? Só que tem que participar ao vivo. Ah, muito obrigada. Muito obrigada, Proxy. Tá aí, ó. E o 79 eu não sei qual que é o. Quanto que é 79 em reais? Deixa eu ver aqui. Mais alguém tem mais alguma dúvida? 79 em reais vai ser 295. Alguém tem mais alguma dúvida? Que eu quero falar sobre um tema muito importante agora. Alô, um momento. A Cristiane Haas, ela perguntou aqui no chat se nas práticas mágicas serão designadas quais práticas a gente deve praticar durante a semana para enviar ou vai ser por escolha? Ah, tá. Todo mês a gente tem uma prática do Liber MMM. Então, de acordo com o livro Vida, a gente começa praticando a imobilidade. Então, a gente, como eu falei, né, eu vou fazer subliminal para isso, para auxiliar. Então, está tudo lá no livro Vida. Vocês já podem olhar e cada mês é um mês focado numa questão, tá?
E a gente começa dia Certo, 23 de fevereiro. certo, obrigada. Obrigada a você. A ideia é que a gente avance todos juntos, tá? Sempre caminhando juntos. Natália pode falar. Então, Boa Lua, noite, Lu. Ah, desculpa, Lu, eu Natália, não tô perdão. fazendo nenhum. Ah, ok. Eu não tô fazendo ainda o Liber MMM, Não, mas a gente vai começar juntos em dia eu já dei 23. início a algumas leituras, entendeu? E eu Tá. percebi, né, tem mais de um ano que o nosso grupo do Telegram tá fechado. E tipo assim, eu acho até importante, né, ter um grupo fechado só para mandar os links e os avisos e tudo mais. Eu achei que tava Mas aberto. Como assim tá não, só fechado? você que pode mandar, só você manda mensagem ali. Ah, não, tá errado então. Peraí, deixa eu. É, porque eu queria poder trocar, né, leituras e tudo mais, né, que aí Ah, não tá. vai. Realmente tava fechado. Obrigada por me falar que eu não sabia. Pra mim tava aberto. É, Ué, eu ia sugerir não tá criar outro, que eu deixando. pensei que a função ia ser essa. Set your price. Não. Ué, tinha 80 pessoas, agora tá 27 pessoas. Que é isso? Deu algum erro aqui. Deu algum erro aqui no grupo. Bom, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, até porque eu vou E eu fui liberar. removida. Aí, tá vendo? Não fui eu que removi, hein? Foi algum erro que deu aqui quando eu cliquei em mandar mensagem. Não sei o que houve. Mas não criemos pânico, é até bom, porque a gente vai fazer o seguinte. Como eu vou abrir para mais pessoas terem a oportunidade de entrar, me manda um e-mail de novo e aí eu vou passar para vocês o novo link do grupo, tá bom? Manda pela DM Sem problema. ou Manda para pelo mim seu. luavalente@gmail.com. Ah, Ah, eu estava aqui. lá e o grupo sumiu. Não tem problema, eu vou fazer um novo grupo com a capacidade de da gente poder conversar, tá? Sem problema algum, não criemos pânicos. Depois falar, ah, a Lua me removeu. Não removi. Foi alguma questão aqui do Telegram, não sei por quê. Sem problema. É que falou que virou um super grupo, mas aí acabou removendo. Interessante. Tudo bem, a gente faz um novo grupo, sem problema. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu não fechei o grupo. Talvez alguém tenha fechado, não sei. E nem tá, não me permite abrir para mensagens. Tudo bem, gente, é só criar um grupo novo, não tem problema algum. Aí eu posto tudo no grupo novo. Então tá bom, gente. Agora eu vou fazer o Aliança da Ronda para quem tá no. Ah, Lessa, pode falar. Lua, então, eu trabalho com o Telegram
Depois você dá uma olhadinha se por acaso você não entrou no spam, porque quando você entra no spam pelo Telegram, e isso acontece às vezes por denúncias ou por qualquer outra questão, ele dá esses bugs assim mesmo, entendeu? É um boot, eu vou te Não. enviar pelo próprio Telegram, é só você clicar o start, ele vai dizer se você tá livre, se você não tá. Se você estiver presa, é complicado. Não, eu não acho que seja isso não, até porque eu tenho o Telegram Pro Premium. Eu acho que foi alguma configuração errada aqui, nesse sentido. Violeta, pode falar? Oi, Lua. Eu acabei de me tornar membro. Eu tava no Clube das Vilãs e eu fiz o upgrade pro. Nossa, fugiu agora, acabei de sair aqui. É... Pro Masterclass do Caos. Eu consigo participar hoje ainda da Aliança? Você vai ver gravado. Tá. Vai ver o gravado. Mas é assim, logo em seguida, tá? Ah, perfeito. Sem problema. Ah, mais alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então tá bom, pessoal. Muito obrigada. Vejo vocês no próximo final de semana. Já vou criar, aí depois eu vou criar o grupo, vou enviar para vocês, tá? Então é isso. Tchau, tchau, gente.